Eu pensei em abrir esse vídeo com uma piada sobre como, apesar de reclamarem mais, os fãs de Procurando Nemo e Os Incríveis são mais sortudos se comparados aos de Independence Day. Afinal, tiveram que esperar bem menos pela sequência de seus filmes, ou terão de esperar no caso dos fãs dos Incríveis, se nada der errado. Entretanto, quando estava pesquisando o tempo entre suas sequências, descobri que há muitos outros filmes que demoraram para ganhar suas continuações. E quando demoraram, não quero dizer 10 anos. Não, quero dizer mais de 20 anos, por vezes até mais de 30. E eu nunca tinha ouvido falar de nenhum deles. Em outras palavras, sim, a situação de suas franquias pode não ser tão boa assim, mas acreditem, poderia ser muito pior. Celebrando o que tudo indica, já virou uma tradição muito bem estabelecida por Star Wars, Creed e Jurassic Park. Independence Day, o Ressurgimento, é basicamente uma versão maior, melhor e com alguns extras da melhor parte de sua franquia, no caso, a única parte dela, o Independence Day original. E caso duvidem de mim, antes de ver o novo no cinema, assistam o primeiro em casa, porque ainda vai ter como vocês não verem que são os mesmos eventos, sequências de eventos, personagens e até mesmo piadas, com alguns extras em todas as categorias. O que eu pretendo demonstrar em outro vídeo pode até ser uma boa estratégia, mas não é nada original. Por isso o ponto negativo. Entretanto, continuando com isso, não nego que essa abordagem tenha pontos positivos para os fãs da franquia, pois ela tem, e de longe o maior deles é ter sido capaz de captar e ampliar tudo aquilo que amamos no primeiro. Por exemplo, se nele tínhamos um clima intenso, onde em meio a um cenário caótico, a humanidade dava tudo de si numa luta praticamente sem garantias de vitória. No segundo, o cenário é praticamente apocalíptico, e devido aos novos equipamentos e preparos dos aliens, as chances são ainda menores, e mesmo assim vemos duas gerações dispostas a dar tudo de si nessa guerra. O que nos leva às cenas de ação, que foi um dos pontos mais marcantes de seu antecessor, e acabou sendo um dos mais marcantes deste também, por se passarem em escalas ainda maiores, porém ainda mais rápidas, dinâmicas e com efeitos ainda melhores, onde eles até corrigiram uma das possíveis falhas do primeiro, os aliens, que se nele eram seres que apareciam pouco e quando faziam não eram tão ameaçadores assim, nesse aparecem bastante e são bem imponentes, porém ainda assim, existem certos personagens que conseguem enfrentá-los de uma forma mais equilibrada. E agora que tocamos esse tópico, preciso falar que não foram apenas os pontos positivos do primeiro que acabaram sendo captados e ampliados por esse filme. Os negativos também foram. Dentre eles, os personagens, que não são exatamente ruins, mas existem muitos deles, muitos mesmo. Sério, são todos os do antigo, exceto por Will Smith, e mais todo um grupo de novos personagens. O que não seria problema se o filme desse um maior foco apenas para alguns deles. Porém, ele parece ter tentado distribuir o foco de uma forma ainda mais igualitária que o primeiro. Algo que até pode soar como algo bom, mas certamente não é, pois como resultado, sempre que ocorre algo, todos os personagens têm que ter uma reação e comentário sobre esse algo, sendo naturalmente a maioria dos comentários completamente irrelevantes, tal como o que ocorria em Dragon Ball ou em Speed Racer. E ainda falando dos personagens, neste não temos uma cena com um discurso grandioso vindo deles, como tivemos do presidente no primeiro. Ao invés disso, temos uma cena no final do filme onde alguns deles praticamente destroem a quarta parede só para comunicar que haverá uma continuação. Algo que seria ok se esse fosse o modus operandi do filme, tal como era o caso em Deadpool, mas não é, e certamente ficou bem estranho. Porém, como todos meus pontos estão sendo sobre coisas que ocorreram no filme todo, não vou dar um ponto negativo só para essa cena, afinal seria meio que injusto. Agora, quantos demais elementos desse tipo que aqui poderiam ser citados, como performance, dinâmicas dos personagens, etc., não faço questão de dar pontos para eles, pois em sua maioria eles não são tão bons, mas também não são tão ruins, são basicamente ok, razoáveis. Tal como a nota que por essas e diversas outras razões achei que melhor define o filme, e por isso acho que ele vale a pena ser visto em 3D e XD, afinal, apesar de todos os apesares, ele certamente entretém bastante. Assim, vamos ficando por aqui, mas se você gostou, curta, comente e compartilhe. E se não for inscrito, por favor, se inscreva tanto no YouTube quanto no Facebook para ver mais vídeos como este no futuro. Mas, se quiser ver mais vídeos como este agora, clique em algum outro movie review abaixo. Ou, caso esteja interessado em algo diferente, clique nas primeiras Series Fury acima. De qualquer forma, fique ligado, porque em breve voltaremos com mais atualizações semanais. Então, até a próxima!